Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma aula de eletrônica. Dessa vez daremos ênfase à eletrônica digital, mais especificamente a aplicação de circuitos multiplexadores através de processos industriais, né? Para poder explicar esse tipo de circuito, eu optei por esse exercício aqui de eletrônica digital do Colégio Padre Eustáquio, ministrado pelo professor Beethoven Moreira. Essa aqui é a questão de número 7 de um trabalho final aqui final de semestre. E essa questão de número 7, ela nos diz o seguinte: levante os passos para a implementação e determine um circuito lógico digital que atenda às seguintes condições. Então nós temos aqui, uma indústria com um forno necessário à secagem de peças de cerâmica tem-se as seguintes condições. Então está aqui o desenho do nosso processo, né? E aqui está o texto que o descreve. Ao acionarmos um botão pulsante de avanço, ligamos a esteira transportadora. Então aqui está o nosso botão de avanço e aqui está a nossa esteira. E esse M1 é referente ao motor que faz com que essa esteira avance, não é? Levará a peça ao interior do forno até o acionamento do fim de curso, fazendo a mesma parar. Então está aqui o nosso sensor de fim de curso e essa estufa aqui é o nosso forno, né? Após esta etapa, a esteira irá reverter o sentido com o operador acionando o botão de reversão. Então está aqui nosso botão de reversão, aqui ele está como retorno, né? E parando com o botão de stop para retirar a cerâmica ao final do processo. Então está aqui o nosso botão de stop, né? Está escrito parada. A lâmpada verde, que é essa daqui, indica que o processo de secagem está em andamento, inclusive quando a peça parar para a secagem no interior do forno. Então, qual que é a primeira etapa do nosso exercício, pessoal? Em primeiro lugar, o que nós devemos fazer para poder posteriormente fazer a aplicação do nosso multiplexador, do nosso circuito lógico, é o levantamento de entradas e saídas, as IOs, inputs e outputs. Então aqui no texto mesmo eu já destaquei o que serão as entradas e saídas, todas as informações relevantes, né? Futuramente eu as distinguirei o que é entrada e o que é saída. Então aqui está o botão pulsante de avanço. Logo de cara a gente já sabe que ele vai ser necessário na implementação do nosso processo, do nosso MUX. Então aqui a gente já destaca ele, né? Ele será uma entrada. A esteira transportadora é uma saída. Uma dica para vocês: eu já observei durante o tempo de curso que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de determinar o que é entrada e o que é saída. Então é só você pensar. O botão, por exemplo, é uma entrada porque ela entra com um dado para dentro do nosso circuito lógico, né? Botões, alavancas, esse tipo de coisas a gente pode determinar como entrada, né? Sensores, como é o caso do fim de curso, por exemplo. Agora o caso de saídas é tudo aquilo que gera algum tipo de trabalho. Aqui no caso da esteira transportadora, seria um motor, né? Que gera um trabalho mecânico, vamos dizer assim. A lâmpada, por exemplo, gera um trabalho luminoso, solenoides geram um trabalho eletromagnéticos. Então, isso são saídas, né? Se você pensar dessa forma, vai ficar mais fácil de você determinar o que é o que é entrada, o que é saída. Então aqui eu destaquei a esteira transportadora, né? O fim de curso, a esteira que irá reverter o sentido, o botão de reversão, botão de stop e a lâmpada verde. Todos estes são entradas e saídas. Aqui é o momento da distinção entre um e outro, né? É o nosso primeiro passo, levantamento de IOs, entradas e saídas digitais. Então os nossos inputs, né, as nossas entradas, eu determinei aqui como o BAVC, né? Lembrando que nesse momento é bom que você, cada componente do processo, é bom que você faça da forma mais abreviada possível. Aqui embaixo eu fiz as legendas dela. O botão de avanço, por exemplo, ele está aqui como BAVC.
Ao abreviar, isso vai ficar mais fácil para que posteriormente você possa determinar as equações booleanas e também a tabela verdade, entendeu? Isso vai fazer com que fique mais compacto, fique menos confuso. Então aqui o nosso botão de avanço como entrada, o nosso fim de curso também é uma entrada, nosso botão de reversão e o nosso botão de stop. No colégio, o nosso professor Beethoven, ele convencionou colocar aqui também o F7, né, que é o nosso relé de proteção, e teria também o botão de emergência, mas eu omiti essas duas informações aqui nas entradas para que possa ficar o mais simples possível. Só que para que vocês possam compreender o conceito, para que mais no quesito didático fica mais simples, fica melhor. Então aqui estão as nossas saídas, né? K1 e K2. O K1 ele é referente ao avanço da nossa esteira e o K2 ele é referente ao retorno. Aqui no texto ele está só como N1, né? Seria um motor só para os dois processos de avanço e de retorno. Mas para poder distinguir uma coisa da outra, eu coloquei como K1 e K2. Um para avançar e o outro para reverter. E outra saída também aqui que é relevante, de acordo com o nosso texto, o nosso enunciado, temos a lâmpada verde. Aqui eu determinei ela como LVD. Logo abaixo eu coloquei aqui as legendas representando cada uma das nossas entradas e saídas. Essas aqui são as legendas das abreviações que eu criei. Próximo passo. A segunda etapa do exercício trata-se do desenvolvimento da tabela verdade de cada saída. Cada saída terá sua respectiva tabela verdade. Essas tabelas verdades elas serão de fundamental importância para o desenvolvimento das nossas equações booleanas posteriormente. Então, cada linha dessa aqui, ó, na nossa tabela verdade, ela vai representar uma etapa do nosso processo de acordo com a visão, né, de cada uma das nossas saídas. Então nós temos aqui, ó, K1 é o nosso motor de avanço. Qual é a condição para que K1 esteja ligado? As condições para que K1 esteja ligado são essas condições aqui, ó. Por exemplo, cada linha dessa aqui vai representar uma etapa do processo. Ó, o botão de avanço ele está desligado, ou seja, ele está em zero. Ninguém o apertou ainda. O fim de curso também está em zero, porque a peça ainda não chegou até onde o sensor de fim de curso possa vê-lo. O botão de reversão também está em zero e o botão de stop está em 1. Portanto, o nosso motor está desligado, ele está em zero. Essa aqui é a condição inicial, quando ainda ninguém apertou nada, né? Vamos dizer assim. A próxima linha ela é quando nós ligamos o nosso processo, né? O botão de avanço está em 1, alguém apertou o botão, fim de curso ainda está em 0, o botão de reversão ainda em 0 e o botão de stop está em 0, porque apertamos o avanço, então automaticamente o botão de stop já vai para 0. Ou seja, a nossa esteira está ligada. É como se a gente apertasse aqui, ó. Apertei o botão de avanço, a nossa esteira começa a avançar. A nossa peça de cerâmica começa a caminhar para dentro do forno para que ela possa ser aquecida, né? Então vamos lá. Aqui, o fim de curso foi acionado. Vamos dizer que a peça chegou até onde o sensor de fim de curso possa enxergá-la. Então aqui o nosso botão de reversão está em 0 e o botão de stop está em 0, K1 foi para 0. Porque segundo o que está escrito no texto lá, ao fim de curso ser acionado, a esteira para, não é isso? Para que a peça possa secar dentro do forno. Beleza. Agora vamos para o K2, é o motor de reversão, não é isso? Então o botão de avanço está em 0, o fim de curso ainda está em 1, porque a peça ainda está lá. Aí a gente apertou o botão de reversão, o botão de stop está em 0. K2 começou a funcionar, ele está em 1. A peça começa a retornar. Botão de avanço em 0, fim de curso em 0, botão de reversão está em 1, ele ainda está pressionado. Botão de stop está em 0, motor de reversão ainda está funcionando, peça retornando. Essa terceira condição aqui, essa terceira linha, botão de avanço está em 0, fim de curso 0, botão de reversão em 0, botão de stop está em 1. Nós paramos o processo. É quando o motor parou de funcionar, pois o botão de stop foi pressionado. Agora a nossa última saída
No nosso texto diz que enquanto o processo estiver ocorrendo, a lâmpada verde vai estar acesa, não é isso? Então vamos lá. Botão de avanço, ela está em 1, fim de curso em 0, porque o sensor ainda não pôde enxergar a peça. Botão de reversão em 0, stop em 0, então a lâmpada verde vai estar acesa. Olha lá, a peça está entrando na secagem. Botão de avanço em 0, essa segunda condição aqui, fim de curso 1, porque a peça, o sensor do fim de curso enxergou a peça, né? Segundo o nosso texto, enquanto o processo de secagem estiver ocorrendo, a lâmpada verde vai estar acesa. Então tá aqui, ó, a lâmpada verde acesa. Vamos para o nosso próximo passo. O nosso próximo passo, pessoal, ele baseia-se no quê? Criar equações, aqui ó, expressões booleanas baseadas nas condições que nós encontramos na nossa tabela verdade. Cada parênteses desse aqui representa uma condição para que o K1, por exemplo, esteja em 1. Cada parênteses desse aqui, ó, vai representar quais as condições para que nossas saídas estejam em nível lógico alto, não é isso? Então vamos lá, por exemplo, esse K1 aqui. Para que K1 esteja ligado, ele tem que atender a essas condições aqui, ó. Botão de avanço em 1, fim de curso em 0, reversão em 0 e botão de stop em 0. Aqui em cima eu coloquei os números binários referentes a essa condição. Esses binários aqui, futuramente no desenvolvimento do circuito lógico com MUX, vai ser de extrema importância. Então vamos conferir na nossa tabela verdade. Essa aqui é a condição para que K1 esteja em 1, não é isso? Então vamos lá. Avanço 1, fim de curso 0, reversão 0 e botão de stop 0. Está em 1. Olha lá, mesma coisa, tá vendo? E a mesma coisa para essas duas saídas, para K2 e para a lâmpada verde. Contudo, essas duas saídas aqui, elas têm mais de uma condição para que elas possam estar em 1. Quer ver? Por exemplo, aqui o K2. Essas duas condições aqui, nessas duas condições elas vão estar ligadas. Portanto, o que você vai fazer? Você vai colocar um parênteses para cada condição e vai interligá-las através do nosso sinal de OR, ou, né? Que também representa o mais na nossa matemática convencional. Nessa condição ou nessa condição, K2 estará ligado. O mesmo serve para a lâmpada verde. Vamos para a nossa etapa. Quarta etapa. Desenvolvimento dos circuitos lógicos com multiplexadores. Nós temos aqui, pessoal, 2 elevado a 4 é igual a 16. O que quer dizer essa pequena fórmula matemática aqui? Esse 4 aqui representa o nosso número de entradas. Olha lá, botão de avanço, fim de curso, reversão e stop. Esse aqui é o número de pinos de controle. 4, olha lá, são 4 pinos de controle aqui embaixo do nosso multiplexador, né? E 16 é o número de entradas, de dados, né? Que nós temos 16 entradas, vai de 0 a 15, né? Porque nós contamos o 0. Então vamos lá. Eu peguei aqui a nossa expressão booleana que nós desenvolvemos anteriormente e através dela eu fiz aqui o desenho do nosso multiplexador. Então, segundo aqui a nossa expressão booleana, quando essa aqui é a condição para que a nossa saída esteja em 1, né? O nosso K1 aqui no caso. 1, 0, 0, 0 em binário representa 8 em decimal. Então, quando esse aqui tiver ligado, o botão de avanço ligado, e os outros 3 estiverem em 0, vai ativar a nossa entrada de dados E8. Ela vai para VCC, nível lógico alto, né? Nosso VCC representa 1. Representa a entrada de dado 1 como dados digitais. E GND é como se fosse 0. Então o E8 vai ligar o nosso K1. A mesma coisa serve para os outros
as outras duas saídas. Aqui, ó, o K2, no caso, são duas condições distintas para que K2 esteja ligado. Então, quando os nossos pinos de controle, as nossas entradas corresponderem a essas duas condições aqui entre parênteses, vai interligar E3 ou E6. Por quê? Esses números binários aqui em cima aqui representam a 6 e 3. 0, 1, 1, 0 em binário representa 6 em decimal. 0, 0, 1, 1 representa 3 em decimal. E com a lâmpada verde é o mesmo processo. Não é isso? Temos aqui 1000, que é 8 em binário, e 0100, que é 4 em binário. Quando as nossas entradas digitais atenderem aquelas condições, estará ligado em VCC, que ligará até a saída como se fosse um fio aqui da nossa entrada. Lâmpada verde acenderá. Pois bem, pessoal, espero que esse vídeo tenha os ajudado. E se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma dúvida, podem me mandar através aí dos comentários. Estarei disposto a ajudá-los naquilo que estiver ao meu alcance. Muito obrigado. Clique em gostei se estiver ajudado. Se inscreva no canal. Boa tarde.